ela acordava todos os dias com a mesma sensação de peso no peito. O sol nascia, mas dentro dela parecia sempre estar nublado. As contas acumulavam na mesa da cozinha, boletos de água, luz, aluguel, cartão de crédito. Papéis que mais pareciam espinhos, lembrando-a de que o dinheiro nunca era suficiente. Sentia que corria sem nunca sair do lugar. Trabalhando, se esforçando, e mesmo assim, o fim do mês era sempre um campo de batalha. Era como se estivesse aprisionada em uma roda invisível, onde quanto mais tentava, mais a dívida crescia. O medo a acompanhava em cada pensamento. E se eu não conseguir pagar o aluguel? E se faltar comida para os meus filhos? Como vou olhar nos olhos deles e explicar que não posso dar o que merecem? Eram perguntas que ecoavam em sua mente e tiravam seu sono. E no fundo, havia uma sensação silenciosa, um sussurro quase dolorido: talvez eu não seja capaz. Talvez a vida tenha reservado apenas escassez para mim. Essa voz interior a machucava mais do que qualquer cobrança do banco. Mas um dia, em meio ao desespero, ela se deparou com uma frase que parecia falar diretamente com a sua alma: a palavra é sua varinha mágica. Essa frase vinha dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, uma mulher que havia ensinado, décadas atrás, que tudo o que dizemos, pensamos e acreditamos cria a realidade ao nosso redor. No começo, ela não entendeu como isso poderia ajudá-la. Como palavras podem pagar minhas dívidas? Como frases podem encher minha geladeira, pensava, desconfiada. Mas algo dentro dela pediu para tentar. Afinal, o que mais ela tinha a perder? Florence dizia que a vida é um jogo espiritual, e que prosperidade não nasce apenas do esforço físico, mas do alinhamento da mente, da fé e da palavra com o divino. Aquela mulher, sufocada em dívidas, percebeu que não bastava apenas lutar contra os boletos. Ela precisava mudar a raiz invisível que criava a escassez, seus pensamentos de medo, suas palavras de falta, suas crenças de limitação. Naquela noite, em silêncio, ela respirou fundo e decidiu fazer algo diferente. Com lágrimas nos olhos, disse em voz alta, quase como um grito de socorro: eu sou próspera. O dinheiro flui para mim todos os dias. O poder divino abre caminhos para minha abundância. No início, as palavras soavam falsas. Parecia uma mentira repetida para enganar a si mesma. Mas Florence ensinava que não importa o quanto pareça improvável, a palavra é uma semente, e cada repetição planta raízes mais profundas no subconsciente. Dia após dia, aquela mulher começou a trocar suas frases de medo por declarações de poder. Quando vinha a tentação de dizer nunca tenho dinheiro, ela respirava fundo e afirmava: tudo o que eu preciso vem até mim no tempo certo. A força divina supre todas as minhas necessidades. Era um exercício. Era uma batalha interior. Porque a mente tentava sabotar, lembrando das contas, apontando os boletos. Mas ela insistia. Como alguém que insiste em aprender a andar de bicicleta mesmo após tantas quedas, ela se levantava e afirmava de novo. E algo começou a mudar. Não, os boletos não desapareceram magicamente da mesa da cozinha. Mas dentro dela, nasceu uma chama de esperança que antes não existia. Já não acordava com aquele peso esmagador. Começou a olhar para o futuro com a sensação de que algo maior estava sendo preparado. E como se o universo estivesse respondendo, pequenas portas começaram a se abrir.
Uma vizinha lhe indicou um trabalho extra. Um cliente antigo reapareceu oferecendo uma oportunidade inesperada. Um desconto inesperado chegou em uma das dívidas. Coincidências? Não para quem entende os segredos de Florence Scovel Shinn. Florence dizia: não é seu trabalho se preocupar com o como. Seu trabalho é declarar, acreditar e esperar. E aquela mulher, que antes só esperava dívidas e frustrações, começou a esperar abundância. E quando a expectativa muda, a vida inteira começa a se mover em outra direção. Com o passar das semanas, aquela mulher começou a sentir que sua vida interior estava mudando. Algo invisível, mas poderoso, estava sendo reorganizado dentro dela. Antes, ao acordar, sua primeira reação era olhar para o calendário e se desesperar com as datas de vencimento das contas. Agora, mesmo sabendo que ainda havia dívidas, ela passava alguns minutos em silêncio, repetindo palavras de poder. Eu sou próspera. A abundância divina me envolve. O dinheiro chega a mim de formas inesperadas. Essas frases, que no início pareciam apenas repetições vazias, começaram a ganhar um peso diferente. Era como se sua mente tivesse finalmente se rendido a essa nova realidade. A voz da escassez, que antes gritava alto em sua cabeça, agora estava ficando cada vez mais distante, quase como um eco. Florence Scovel Shinn ensinava que cada pessoa tem o direito divino de ser próspera, saudável e feliz. A pobreza, segundo ela, não era um plano de Deus, mas o resultado de palavras e crenças limitantes. Essa verdade começou a libertar aquela mulher de uma prisão invisível. Ela começou a perceber que, durante anos, havia reforçado a falta sem perceber. Sempre dizia: o dinheiro nunca sobra, eu não consigo sair das dívidas, minha vida é difícil demais. Cada frase era como um tijolo construindo o muro que a separava da prosperidade. Agora, ela fazia o oposto. Com consciência, escolhia palavras que abriam portas. Tudo o que é meu por direito divino vem até mim com facilidade e alegria. Eu libero todas as dívidas para o poder divino, que me mostra os caminhos da abundância. Minha mente está em paz, e o dinheiro circula livremente em minha vida. E a cada vez que declarava, sentia como se estivesse arrancando um tijolo daquele muro. Houve dias de recaída, é claro. Dias em que a realidade parecia zombar de suas afirmações. Houve momentos em que se olhou no espelho e pensou: será que estou me enganando? Será que isso funciona mesmo? Mas em vez de desistir, lembrava-se do que Florence dizia: não existe substituto para a fé. A fé remove obstáculos e cria milagres. Então, ela se agarrava à fé como quem segura uma corda em meio à tempestade. Pouco a pouco, a vida exterior começou a refletir a mudança interior. Pequenas bênçãos se tornaram sinais de que algo maior estava em andamento. Uma amiga apareceu com roupas quase novas para seus filhos, poupando um gasto que seria inevitável. Uma dívida antiga foi renegociada com um valor muito menor do que ela imaginava. Um talento adormecido, o de cozinhar doces caseiros, se transformou em uma fonte extra de renda quando começou a vender para vizinhos. Ela percebeu que a prosperidade não chegava sempre em forma de grandes somas de dinheiro caindo do céu, mas em oportunidades, pessoas e soluções inesperadas que iam aliviando sua vida financeira pouco a pouco. E, ainda mais importante, notou que sua relação com o dinheiro havia mudado. Antes, cada vez que falava de finanças, seu coração acelerava, seus ombros ficavam tensos, sua mente se enchia de medo. Agora, mesmo que ainda houvesse desafios, ela falava com serenidade:
quase com gratidão. Aprendeu que reclamar do dinheiro era como fechar a porta para ele, e que abençoá-lo era a chave para que continuasse circulando. Obrigada, Deus, porque todas as minhas necessidades são supridas. Obrigada, dinheiro, por estar fluindo para mim e através de mim. Eu libero o medo e recebo a abundância. Era como se, ao invés de enxergar o dinheiro como um inimigo, ela começasse a tratá-lo como um aliado. E essa simples mudança de visão foi um divisor de águas. Certo dia, enquanto caminhava de volta para casa, ela se pegou sorrindo sem perceber. Havia contas a pagar, ainda existiam dívidas, mas algo em seu coração dizia que tudo estava sendo resolvido. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia o peso da escassez. Sentia leveza, sentia confiança. E essa confiança começou a atrair ainda mais oportunidades. Uma colega a indicou para um trabalho temporário em meio período, que se encaixava perfeitamente em seus horários. Essa renda extra fez com que pagasse 2 contas atrasadas de uma só vez, tirando uma carga enorme de seus ombros. Ela percebeu então a verdade profunda das palavras de Florence: nada é grande ou pequeno para a mente subconsciente. Aceite apenas ideias de abundância, e sua vida exterior refletirá isso. Naquele momento, ela entendeu que estava, de fato, plantando um novo jardim dentro de si. E esse jardim começava a florescer. Os meses passaram, e aquela mulher já não era a mesma. Se antes vivia aprisionada pela angústia das dívidas, agora caminhava com um brilho diferente nos olhos. Não porque tivesse ganhado na loteria ou recebido uma herança inesperada, mas porque dentro dela havia se consolidado uma nova identidade, a de uma mulher próspera. E essa transformação interior começou a se manifestar de forma cada vez mais clara em sua vida financeira. Um dos primeiros sinais veio de uma forma surpreendente. Ela havia esquecido de um pedido judicial antigo, relacionado a um benefício que tentava obter há anos. Sem aviso, a resposta chegou, não apenas tinha sido aprovado, como também haveria o pagamento retroativo de valores atrasados. O montante não era gigantesco, mas foi o suficiente para quitar 3 dívidas de uma só vez. Ao assinar o recibo, lágrimas correram por seu rosto. Era como se o universo tivesse ouvido suas declarações e organizado as circunstâncias a seu favor. Florence Scovel Shinn sempre dizia: quando uma porta se fecha, outra se abre, mas frequentemente ficamos olhando tanto para a porta fechada que não vemos a que se abriu. E agora ela entendia. Por muito tempo, havia focado apenas nas portas trancadas, os boletos, os salários curtos, os juros abusivos. Agora, seus olhos estavam atentos às portas que se abriam, trabalhos extras, descontos inesperados, presentes de amigos, pequenas soluções que, somadas, faziam toda a diferença. A cada vitória, por menor que fosse, ela agradecia. A gratidão se tornará sua nova linguagem. Se antes dizia, nunca tenho dinheiro, agora dizia, obrigada, Deus, porque sempre tenho o suficiente. Obrigada porque o dinheiro chega no momento certo. Obrigada porque minha vida é guiada pela abundância. E a gratidão, como um imã invisível, parecia atrair ainda mais prosperidade. Foi nesse período que ela começou a praticar algo que Florence chamava de declarações diárias. Todas as manhãs, antes de se envolver com as tarefas da casa ou do trabalho, ela reservava alguns minutos para afirmar frases que reprogramavam sua mente. Algumas das suas favoritas eram:
o poder divino me guia para todas as oportunidades de prosperidade. Eu libero todas as dívidas e vivo em abundância. O dinheiro é meu servo, eu sou livre e próspera. Essas frases não eram mais meras palavras ditas sem emoção. Eram decretos, proclamados com fé, carregados de convicção. E essa convicção transformava não apenas seus pensamentos, mas suas ações. Ela passou a organizar melhor suas finanças, cortar gastos desnecessários e planejar com sabedoria. Mas, diferentemente de antes, fazia isso sem desespero, sem se sentir punida. Fazia com leveza, sabendo que estava apenas criando espaço para que mais prosperidade circulasse. Aos poucos, suas dívidas diminuíram. Primeiro, quitou os cartões. Depois, renegociou o aluguel atrasado. Cada conquista era celebrada, não com medo de gastar de novo, mas com alegria por estar provando a si mesma que a prosperidade era possível. E então veio um grande sinal de que tudo havia mudado. Um antigo cliente, satisfeito com os doces caseiros que ela fazia, indicou seu trabalho para uma pequena empresa local. O dono, encantado com o sabor, fez um pedido em larga escala para distribuir em um evento. Aquele contrato, simples aos olhos de muitos, representou para ela um salto quântico. Pela primeira vez em anos, não apenas pagou suas contas em dia, mas também sobrou dinheiro. Sobrou. E essa palavra, que parecia impossível meses atrás, soou como música em sua vida. Naquela noite, ao olhar para os boletos pagos e ainda ver um saldo positivo em sua conta, ela chorou de emoção. Mas dessa vez não era choro de desespero, era choro de vitória. Ela sabia que havia rompido com a mentalidade de escassez. Agora, a abundância era sua companheira. E a maior mudança não estava apenas no bolso, mas no coração. Já não se via como uma mulher endividada. Agora, se reconhecia como filha do Criador, herdeira da prosperidade divina, alguém que tinha o direito de viver em abundância. Florence dizia: nenhuma palavra sua volta vazia. Toda palavra é uma semente que brota no tempo certo. E agora ela entendia. Suas palavras, regadas de fé e gratidão, haviam germinado. Sua vida não era mais marcada pelo medo do futuro, mas pela certeza de que o melhor sempre chegaria. E a cada dia, ao repetir suas declarações, sentia como se estivesse abrindo ainda mais espaço para milagres acontecerem. Com o tempo, aquela mulher não apenas saiu das dívidas, mas passou a experimentar algo ainda mais profundo, a liberdade de não viver com medo do amanhã. Essa liberdade era como respirar ar puro depois de anos em um quarto fechado. Ela sabia que ainda existiam desafios, mas já não se sentia refém deles. Havia descoberto a chave que Florence Scovel Shinn tantas vezes repetira: a palavra cria a realidade. E, de fato, sua palavra agora era diferente. Em vez de se apresentar como a mulher endividada, passou a se enxergar como a mulher próspera. Suas conversas com amigas mudaram. Se antes reclamava das contas, agora falava sobre possibilidades, oportunidades, novas ideias de negócio. Era como se tivesse trocado um óculos embaçado por lentes límpidas que revelavam um mundo novo. Ela começou a perceber que sua transformação não era apenas individual. Suas amigas, vizinhas e colegas de trabalho, ao ouvirem sua história, começaram a se inspirar. Muitas também estavam endividadas, presas a cartões de crédito,
empréstimos e a sensação de que nunca teriam paz financeira. Mas quando viam como ela havia mudado, reacendia-se nelas uma esperança. Foi assim que ela decidiu compartilhar mais do que suas vitórias. Começou a ensinar o que tinha aprendido com Florence Scovel Shinn. Não de forma acadêmica, mas simples, como quem oferece um copo d'água a alguém com sede. Certa tarde, reuniu duas amigas em sua sala e contou passo a passo como havia iniciado suas declarações diárias. Falou sobre o poder de escrever frases como "eu sou próspera" e repeti-las em voz alta, com fé. Mostrou como havia trocado o hábito de reclamar pelo hábito de agradecer. E, principalmente, explicou como tinha aprendido a enxergar cada real que entrava não como pouco, mas como semente de algo maior. As amigas ouviram com olhos brilhando. E quando ela terminou, uma delas disse: "Eu pensei que essas coisas eram só palavras bonitas, mas vendo sua vida mudar, eu acredito." Essas palavras a tocaram profundamente. Percebeu que sua jornada não era apenas sobre dinheiro. Era sobre mostrar que qualquer pessoa podia reescrever sua história quando entendia as leis espirituais que regem a vida. E a prosperidade continuava fluindo. Seus pedidos de doces aumentaram tanto que ela precisou contratar uma vizinha para ajudar. Aquilo que começou como uma pequena renda extra se transformou em um negócio estável, capaz de sustentar sua família e ainda abrir oportunidades para outras mulheres. Um dia, ao fechar a conta do mês, percebeu algo simbólico: havia guardado a mesma quantia que antes costumava dever. Aquilo a emocionou, porque percebeu que a energia do dinheiro havia se transformado em sua vida. O que antes era ausência agora era sobra. O que antes era peso agora era leveza. Foi então que ela lembrou de mais uma frase de Florence: "O poder da palavra é como a espada de dois gumes, destrói a limitação e cria a abundância." Ela havia usado essa espada. Destruiu a mentalidade de falta, cortou o medo do futuro e construiu uma vida nova. E o mais belo é que agora ela não se limitava a sonhar só para si. Seus sonhos cresceram. Passou a declarar também a prosperidade para outras mulheres. Dizia em suas orações que toda mulher que se sente endividada, perdida e sem esperança encontre a força divina. Que cada uma descubra que é filha da abundância e não da falta. E essas declarações, assim como havia aprendido, também começavam a frutificar. Muitas de suas amigas relataram pequenas mudanças: uma conseguiu renegociar dívidas, outra ganhou uma promoção inesperada, outra aprendeu a vender bolos no bairro e começou a quitar suas contas. Era como se uma corrente invisível de prosperidade tivesse se formado. E, no fundo, ela sabia que esse era o verdadeiro segredo: quando uma mulher desperta para a abundância, ela ilumina não apenas sua vida, mas também a vida de quem está ao redor. O tempo avançou, e aquela mulher que um dia chorava diante de contas atrasadas agora caminhava com passos firmes. Já não havia mais o peso da dívida sobre seus ombros. Não havia o medo de abrir a carteira e encontrar apenas vazio. Em vez disso, havia confiança, serenidade e, acima de tudo, fé. A prosperidade já não era apenas um sonho ou uma esperança, era realidade. E o mais belo é que ela descobriu que prosperidade não se limita ao dinheiro. Prosperidade é saúde, é paz, é harmonia nos relacionamentos, é a sensação de acordar pela manhã e saber que a vida está em ordem. Quando olhava para trás, quase não reconhecia a mulher que fora, insegura, aflita,
mergulhada em dívidas e preocupações. Agora, via-se como uma nova criação, moldada pela palavra, pela fé e pelo poder divino que aprenderá a invocar. Florence Scovel Shinn havia ensinado que a vida é um jogo, e cada um pode aprender a jogar de acordo com as leis espirituais. E ela havia aprendido. Descobriu que reclamar é jogar contra si mesma, mas declarar, afirmar e agradecer é jogar a favor da vitória. E suas vitórias eram muitas. Conseguiu expandir seu pequeno negócio, abrir uma loja simples, mas acolhedora, onde vendia seus doces. O espaço tornou-se não apenas um ponto de vendas, mas também um ponto de encontro para mulheres da comunidade, que a procuravam não apenas por produtos, mas por conselhos, palavras de incentivo e orações. Ela sabia que esse era seu verdadeiro chamado, usar sua história para mostrar que é possível vencer. Um dia, em uma dessas conversas, uma jovem mãe desesperada a procurou. Estava endividada, com medo de não ter dinheiro para alimentar os filhos. A mulher ouviu atentamente, segurou suas mãos e disse: Eu já estive exatamente onde você está. Mas aprendi que o dinheiro não é meu inimigo. Ele é um servo, e quando coloco minha fé em Deus, ele sempre chega. Você também pode mudar sua história. E então a ensinou suas primeiras afirmações. Eu sou próspera. O dinheiro vem até mim todos os dias. Sou filha do Criador, e nada me falta. A jovem saiu com lágrimas nos olhos, mas também com esperança no coração. E naquele momento, a mulher entendeu, sua missão não era apenas pagar dívidas, nem apenas enriquecer. Sua missão era libertar outras mulheres do peso da escassez, mostrando que existe um caminho de abundância ao alcance de todas. Ela mesma continuava praticando. Todas as manhãs, em voz firme, declarava: Hoje é um dia de prosperidade. Tudo o que faço prospera. O universo conspira a meu favor. O bem infinito flui em minha vida. E cada vez que dizia essas palavras, sentia como se estivesse construindo não apenas o presente, mas também o futuro. A prosperidade tornou-se um estilo de vida. Não porque nunca mais houvesse desafios, mas porque agora ela sabia que nenhum desafio era maior do que a força que habitava dentro dela. Aprenderá a viver sob a graça e de maneira perfeita. E, no silêncio das noites, ao agradecer por mais um dia vencido, ela lembrava-se de suas dores antigas. Não com amargura, mas com gratidão. Porque foi justamente o peso das dívidas e o medo do fracasso que a empurraram para buscar algo maior, algo que transformaria não apenas sua vida, mas também a vida de muitos ao seu redor. Assim, a mulher endividada tornou-se um símbolo de vitória. Não pela riqueza ostentada, mas pela abundância vivida de dentro para fora. E sua mensagem ecoava como uma verdade simples e eterna. Nenhuma dívida é maior do que o poder de Deus. Nenhuma escassez resiste ao coração que crê. Toda palavra é uma semente, e quem planta abundância, colhe prosperidade. E assim, dia após dia, ela continuava seu caminho. Agora não mais como alguém que buscava desesperadamente sobreviver, mas como alguém que havia aprendido a criar milagres com a força da palavra, com a fé inabalável e com a certeza de que a abundância é a herança de todos os filhos e filhas do Criador.